Hello, boys and girls. A aula de hoje vai ser sobre o present perfect, um dos verbos regulares. Right? Eu vou dividir essa aula em duas partes. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os verbos irregulares no present perfect e na próxima aula a gente vai falar sobre os verbos irregulares. Então a gente vai ter que dedicar um pouco mais de atenção porque a gente vai trabalhar com a tabela dos verbos irregulares. Então vamos começar a aula de hoje. Para que serve o present perfect? Ele é utilizado para se referir a ações que aconteceram no tempo indefinido no passado, ou seja, uma ação que aconteceu no passado, mas que nós não sabemos ao certo quando ela aconteceu. Não sabemos a hora, não sabemos o dia, nem a data. É uma execução indefinida no passado. Exemplo. He has cleaned the house. Ele limpou a casa. Eu não sei se foi ontem, se foi hoje de manhã, se foi semana passada, mês passado, ano passado. Então, como não tenho a data definida, eu utilizo o present perfect. Próximo exemplo. He has eaten a sandwich. Ele comeu um sanduíche. Observem duas situações aqui. Nesse primeiro exemplo, he has cleaned the house. Observem que o verbo está com a terminação ed. Toda vez que o verbo termina em ed, significa que ele é um verbo regular, tá? Então aqui esse primeiro exemplo, eu estou utilizando o verbo regular, verbo clean, limpar. Ele limpou a casa. E aqui eu tenho o verbo irregular, eaten. Observe que ele está todo destacado em vermelho e não tem nenhuma terminação em ed, porque ele é um verbo irregular. Esse verbo a gente vai ter que consultar a tabela dos verbos e, obviamente, com a prática vocês vão acabar memorizando cada uma das estruturas. Então, é essa forma aqui que nós vamos estudar na próxima aula. Uma outra observação também é que, por mais que o nome sejam duas palavras cognatas, present perfect, presente perfeito, na verdade ele se refere a uma ação que aconteceu no passado, tá? Um tempo indefinido do passado. Então, tenham atenção a isso, que embora o nome seja present perfect, ele está se referindo à ação que aconteceu no passado, num tempo indefinido no passado. Right? Vamos ver a estrutura do presente perfect na forma afirmativa. Eu tenho três estruturas básicas aqui. Primeira estrutura, que você já conhece, são os pronomes pessoais, que são os sujeitos, I, you, he, she, it, we, you and they. Depois deles eu coloco o verbo have, tá? Chamado verbo auxiliar, have. Na primeira e segunda pessoa do singular e na primeira, segunda e terceira do plural, eu utilizo have. E na terceira pessoa do singular, eu utilizo has. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu utilizo have em todas as pessoas, menos na terceira pessoa do singular. He, she, it, eu utilizo has. I have, you have, he has, she has, it has. We have, you have, they have. Alright? E aqui é o complemento da frase com o verbo regular, sempre terminado em ed. Tá? Exemplo, que a gente viu no primeiro slide. I have cleaned the house. Eu limpei a casa. Não sei quando, mas eu limpei a casa. We have cleaned the house. Nós limpamos a casa. Lembrando, present perfect trata de uma ação ocorrida no passado indefinido. Vamos ver mais alguns exemplos. Marge has kissed Homer. Marge beijou Homer. Kiss é verbo regular. E aqui a ação não está definida em que tempo ela aconteceu, tá? Por isso nós usamos o present perfect. Próximo exemplo. They have played in the festival. Eles tocaram no festival. Aqui é a terceira pessoa do plural. Eu utilizo have. They have played in the festival. Play, verbo regular, por isso termina com ed. Forma negativa, bem parecida com a forma afirmativa. Vamos utilizar novamente o verbo clean. Você já sabe que o has eu só utilizo na terceira pessoa do singular. E a única diferença daqui para a forma afirmativa é que eu utilizo a partícula not, que indica a negação. You have not cleaned the house. Você não limpou a casa. They have not
cleaned the house. Eles não limparam a casa. Essas duas estruturas aqui, o have, o has e o not, eu posso abreviar da seguinte forma. Have not, eu abrevio para haven't. Has not, eu abrevio para hasn't. I haven't cleaned the house. Eu não limpei a casa. She hasn't cleaned the house. Ela não limpou a casa. Exemplos. He has not worked. Ele não trabalhou. Eu posso substituir esse has not pela abreviação que é hasn't. He hasn't worked. They have not finished the test. Eles não terminaram o teste. Ou they haven't finished the test. Eles não terminaram o teste. Forma interrogativa. Aquela velha inversão que a gente vem falando. Primeiro vem o verbo auxiliar, depois o pronome, o sujeito, depois o resto da frase. E, obviamente, a interrogação no final. Have I cleaned the house? Eu limpei a casa. Has he cleaned the house? Ele limpou a casa? Então, no começo da frase, sempre vem o verbo, depois o pronome, o sujeito, depois o complemento da frase. Exemplos. Has she played the guitar? Ela tocou violão? Has she played the guitar? Have they danced rock or a rocha? Eles dançaram rock ou a rocha? Mais uma vez lembrando, o verbo regular termina com ed, tá? A gente vai ver essas regrinhas daqui a pouco. Que tem algumas mudanças, mas é pouca coisa. Has she played the guitar? Have they danced rock or a rocha? Agora a gente vai ver as regrinhas da formação dos verbos regulares, tá? Vocês sabem que todo verbo regular termina em ed. Só que tem umas mudanças a depender de qual letra o verbo termina. E a gente vai ver elas agora. Para formar os present perfect, a gente não utiliza o verbo no passado, sim utiliza o particípio passado do verbo, mas que quando se trata de verbos regulares, ele é igual ao verbo no passado. Então não dá muito trabalho para poder se entender, tá bom? Então vamos lá. Primeira regra, a gente apenas acrescenta ed ao verbo, tá? No particípio passado. Exemplo, Marge has kissed Homer. Então, aqui a gente só precisa acrescentar ed ao verbo, não tem dificuldade. Esse exemplo a gente acabou de ver. Esse exemplo também. She has played guitar. Ela tocou violão. O verbo termina em y, eu só acrescento ed, já fiz o particípio passado do verbo. Show de bola. Segunda regra. Se o verbo já termina com a letra E, obviamente a gente apenas acrescenta o D. Não tem dificuldade. Julius and Rochelle have danced at the wedding. Como dance já termina com E, eu só preciso acrescentar a letra D. Eu já faço o particípio passado. Terceira regra. Se o verbo termina em Y, trocamos o Y por IED. Exemplo. He has studied for the test. Study termina em Y. Então, eu troco o Y por IED. Ele estudou para o teste. He has carried the box. Carry, verbo carregar, termina em Y. Então eu tiro o Y e coloco IED. Ele carregou a caixa. He has carried the box. Quarta regra. Se o verbo termina em sílaba tônica, sílaba forte, em CVC, consoante, vogal, consoante, ou tiver apenas uma sílaba, dobramos a última consoante e acrescentamos ED. Exemplo. Stop. The car has stopped. O carro parou. Stop é uma palavra monossílaba, só que ela termina em consoante, vogal, consoante. Então, a regra está dizendo que quando a palavra é dessa estrutura, eu vou dobrar essa última letra, no caso a letra P, e acrescentar o ED. The car has stopped. O carro parou.
Obama has dropped the mic. O verbo drop, D-R-O-P, é uma palavra também de uma sílaba, monossílaba. Então, vou dobrar a última letra, a letra P, e acrescentar ED. Obama has dropped the mic. Obama derrubou o microfone. That's all for today, guys. See you next class. Bye bye.